noite a todos. Vamos procurar nos acalmar, entrar em sintonia com a nossa casa, com o mundo espiritual. Vamos procurar deixar agitação, né? Tomar um aconchego de nós, para que possamos dar início aos nossos trabalhos na noite de hoje. Agradeço a presença de todos vocês aqui, porque é junto que nós conseguimos atingir o nosso objetivo dessa quinta-feira. Tem alguém novo na casa hoje? Sejam bem-vindas. Né? O nosso patrão, o Dr. Bezerra de Menezes, abençoe vocês na chegada e na saída. Essa semana, desde a semana passada, vem sendo falado um tema. A Mara proferiu na palestra dela, o seu Paulo deu continuidade. E eu vou falar um pouquinho dela hoje. E depois no final eu vou explicar o porquê. Certa vez, estourou uma barragem e a água começou a inundar uma vila. E aí, conforme a água vinha chegando, né, pessoas de barco estavam lá ajudando, socorrendo as pessoas que estavam envolvidas naquela enchente ali. E teve uma pessoa que a água vinha chegando, ele com a Bíblia na mão, foi subindo. Aí chegou um barco para resgatá-lo e ele disse assim, não, Deus virá me buscar, Deus irá me salvar. Passado um tempo, ele subiu mais um pouco, porque a água subiu, veio os bombeiros de lancha e ele disse, não, Deus irá me resgatar, não precisa vocês virem me salvar. E a água foi subindo, ele subiu para o telhado e daí, em determinado momento chega um helicóptero dos bombeiros e ele disse assim, não, quem vai me salvar é Deus. E a água subiu e ele morreu afogado. Chegando lá em cima, dizer ele para Deus, oh Deus, eu acreditei que o Senhor iria me salvar e o Senhor não me salvou. Diz, filho, te mandei um barco, te mandei uma lancha dos bombeiros, te mandei um helicóptero que eu não quis ser salvo. Então a culpa não é minha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que o fanatismo é diferente da crença, é diferente da fé, é diferente de acreditar em Deus. Ser fanático é uma coisa, e acreditar e ter fé em Deus é outra bem diferente. Então não deixamos nunca o fanatismo tomar conta de nós, porque nós perdemos a razão e deixamos de fazer coisas que deveriam ser feitas. Pedir uma casa para Deus não significa que Deus vai fazer um passe de mágica e uma casa vai aparecer no nosso terreno. Não, Deus vai nos dar a condição de trabalhar e conquistar aquela casa, mas vai depender de nós. Né? Depende apenas, única e exclusivamente da nossa atitude. Não apenas ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Mas, como diz o nosso mestre, seu Paulo, feito isso, vamos orar, a oração que Cristo nos ensinou, para que possamos dar início aos trabalhos dessa noite, e que todos consigam sair daqui abençoados e levando consigo aquilo que vieram aqui buscar. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar no mundo espiritual, pedir tudo aquilo que nós precisamos para nós, para os nossos parentes, nossos familiares que ficaram em casa. Vamos abrir então os trabalhos dessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A palestrante de hoje é a irmã Manu. Eu ia achar que vai ser essas modernidades. Boa noite. Boa noite. É uma felicidade nós vermos novamente essa casa lotando de novo. Claro que esse clima está favorecendo,
num dia de calor, num dia de sol, nos dá um ânimo a mais para sairmos de casa e podermos ter contato com essa doutrina, uma oportunidade que nós temos de chegar aqui e nos reconectarmos, a bateria dá uma recarregada. E como nós temos pessoas novas na casa, então eu estou Manu, estou Emanuela, né? Então, mais Manu, como todos me conhecem. E por que eu tenho o hábito de falar estou Manu, estou Emanuela? Porque é o que eu sou neste momento. Um espírito eterno, eu sou um espírito eterno que neste momento está encarnado, utilizando essa casca que está aqui e usando o papel de Emanuela, de Manu. Então eu estou, enquanto Manu aqui, tendo a oportunidade de vir até aqui conversar um pouco. Que como nós costumamos falar, toda vez que nós viemos até aqui na frente, que nós aceitamos esse desafio, que é um desafio que qualquer um de nós que estamos presentes aqui podemos estar alcançando, não é nada intangível, qualquer um de nós pode estar aqui na frente. Nós não temos mais nenhum diferencial por estarmos aqui. Temos um pouco de coragem e principalmente necessidade de estudar, porque todo tema que nós recebemos é porque nós precisamos dedicar um tempo para nós compreendermos, nós entendermos, para poder partilhar com todos que estão aqui. Então, o tema de hoje, para quem participa do grupo, para quem está nas redes, como nós divulgamos, o tema de hoje é a família em crise. O que está faltando? Que é um texto de um livro que eu já usei várias vezes aqui. Inclusive, o seu Paulo conhece o autor desse livro, né? Já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, meu evangelhozinho, como todos sabem, né? Meu bem surradinho. Surrado por quê? Porque ele é usado, não está guardado na estante, não está guardado na gaveta. Ele é muito usado, por isso que ele está bem surradinho aqui. Então, antes de entrarmos no texto, porque o tema a gente vai falar de família, mas então aqui no nosso evangelho, no capítulo 14, o que é trazido para nós? Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são na maior parte das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, quando a gente fala de família, nós estamos falando da família terrena, mas que traz em seu seio familiar muitos espíritos, sim, com afinidades, que nós já fazemos parte na família espiritual, que é a nossa verdadeira família, que é a família dos espíritos, nós enquanto espíritos imortais. Então nós temos a nossa família espiritual lá. E muitas das pessoas com quem nós encarnamos hoje, ou que nós temos alguma relação, são dessa família espiritual. Mas acontece, e muito também, que nós temos a oportunidade, neste mesmo seio familiar, de recebermos espíritos que nós tivemos alguma desavença, ou que nós tínhamos alguma relação não tão boa, ou um completo estranho, um nível moral, vamos dizer assim, talvez muito diferente daquela família, para que ele possa ter a oportunidade, talvez naquele âmbito familiar, de se desenvolver e aprender. E também trazer conhecimento para as pessoas que estão ali, de receber um espírito que não esteja tão afinizado com eles, porque vão haver as divergências entre famílias. Então eles estão tendo a grande oportunidade de estar desenvolvendo a todos. Quem vem para receber auxílio, talvez, de espíritos com algumas qualidades que ele não tenha, para ele poder se desenvolver. E para aquela família também exercitar aquelas qualidades
que a princípio ela tem, para receber aquele ser novo que ainda não fazia parte daquele ser familiar. Ainda no Evangelho, neste mesmo capítulo, nós temos um parágrafo que fala o seguinte: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Ao estudá-los, os pais devem aplicar-se a entendê-los, para que pois todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, para que possam ser como jardineiros tentando tirar essas raízes que podem estar vertendo nelas. Por quê? Porque se eles não trabalharem o egoísmo e o orgulho para que ele não apareça nas crianças, não se espantem no futuro serem pagos com a ingratidão, porque eles deixaram que se desenvolvesse o orgulho e o egoísmo, que são os grandes males da humanidade, que são digamos assim, os sentimentos contrários à caridade, que é o que diz também aqui, fora da caridade não há salvação. Então tudo que é contrário à caridade está mostrando o caminho que não devemos seguir. Mas também, se o pai e a mãe fazem todo o seu trabalho de orientar, de se dedicar, e mesmo assim há um desvio, eles podem ficar tranquilos. Por quê? Porque somos todos espíritos que trazem bagagens com livre arbítrio. Todos nós temos as escolhas de que caminho nós vamos seguir. Então, nem sempre um filho problemático é o problema de um pai. Muitas vezes houve aquela orientação necessária e que aquela família tinha condições, mas aquele espírito veio com aquelas características dele que ele não percebeu aquelas virtudes que estavam ao redor dele, e ele, pelo seu livre-arbítrio, opta por seguir outro caminho. Então, nesses casos, quando os pais fizeram tudo o que lhes cabia, tudo que estava ao seu alcance, eles podem ficar tranquilos que pelo menos a parte deles foi feita. Inclusive a parte deles é respeitar a individualidade de cada um. E aqui ainda diz, na sequência, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Ou seja, ninguém aqui está com uma carga maior do que pode carregar. E como diz ali, a carga que pediu. Nós pedimos a grande parte das nossas provas. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos evoluindo. Então, quando nós estamos no plano espiritual, co-criando a encarnação que nós vamos vir, além de escolher a família em que nós viremos, nós também escolhemos as grandes provas. Claro, não é um roteiro detalhado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas nós temos um direcionamento para que caminho nós queremos seguir, o que nós pretendemos mudar e evoluir a partir desta oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então, a família é esse laboratório que nos permite crescermos, aprendermos com espíritos afins e espíritos não afins. E essa é a grande habilidade que nós temos que aprender a lidar. Se fosse tudo fácil, onde estaria o desafio do aprendizado? Onde estaria sair da zona de conforto nessa posse? Que é a palavra que eu gosto muito de falar, sair da zona de conforto. Que é para isso que a gente só muda se a gente sai, se a gente começa a enfrentar situações diferentes. Bom, vamos ao texto então, essa era uma pequena introdução. Então, neste livro aqui, o que ele traz com o texto A Família em Crise? O que está faltando? Muitas vezes, nesse laboratório, que é a família em que nós viemos, os desajustes dos lares podem ser por pequenos gestos e atitudes que acontecem entre os cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Aqui nós não estamos colocando a responsabilidade em ninguém. Aqui nós estamos falando de um núcleo familiar. Ou seja, são todos os espíritos que estão ali oportunizados por essa grande experiência que tem. Então, para um relacionamento familiar, ele cita algumas situações, características que seriam indicadas para que a gente tivesse um bom relacionamento familiar. A primeira delas, respeito às individualidades. O que é o respeito às individualidades? É o respeitar que cada um de nós somos um ser que traz a sua história, a sua bagagem. É o respeitar os gostos do outro. É o, por exemplo,
ele teve muito sucesso e porque ele acha que é importante. Para ele é, mas será que para o filho é? Ou às vezes o contrário. O pai não se deu bem naquela profissão, tu pode escolher qualquer coisa, menos isso que eu faço. Mas e se o filho se identifica com aquela profissão? É a individualidade dele. O quanto nós estamos respeitando a individualidade do filho. Eu falei do filho. E dos nossos cônjuges. O quanto nós estamos respeitando a individualidade. Os gostos de fazer as coisas. A forma de agir. Como nós estamos olhando, tendo esse olhar. Porque a gente quer que respeitem a nossa individualidade. Mas o quanto a gente está também respeitando a individualidade do outro. Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, e é preciso esse respeito ao outro, a forma que o outro pensa, a forma que o outro age. Então, a primeira dica aqui, respeito dentro do âmbito familiar. Sem respeito já começam os problemas. A segunda dica que ele traz é o diálogo. Diálogo. O quanto hoje nós estamos deixando de conversar, não trouxe aqui, mas por causa de um aparelhinho assim, se eu fizesse em formato, vocês devem estar sabendo o que eu estou falando, né? Não preciso nem falar. O quanto nós deixamos de fazer, de ter um diálogo dentro de casa, por causa, por exemplo, de um aparelhozinho desse, ou daqueles aparelhinhos assim, que também são colocados na frente lá nas nossas televisões. O quanto nós passamos essas responsabilidades para esses meios de comunicação, não estou sendo contra eles, bem pelo contrário, mas é a forma de usar. O quanto nós estamos passando responsabilidade para colocar um filho ou um irmão que a gente esteja cuidando, senta aí, pelo menos resolve o problema, não incomoda. Ou até entre cônjuges, quantas vezes fez lá? Não estou afim de ouvir ninguém, você está assistindo um jogo, você está assistindo uma novela, você está... O quanto estamos deixando de dialogar dentro de casa por causa dessas questões. O quanto eu estou disposta no final do dia de conversar com o filho, de conversar com o esposo, de conversar com a esposa, de ver como é que foi o seu dia, de como é que foi o dia daquela criança, o que ela teve de importante, o que ela não teve. Nós falamos de respeito de opiniões diferentes, o quanto nós estamos abertos a dialogar sobre as opiniões diferentes dentro de casa, a tentar entender o que há dentro de casa. Diálogo. E quando se fala em crianças, o diálogo começa lá no início da gestação, porque apesar de talvez logo no início não termos um ser totalmente formado fisicamente, nós já estamos com o perispírito direcionado para aquele ser que vai estar ali. Já um ser que vai estar recebendo todas as vibrações, toda aquela conversa, todo aquele amor, ou não amor, por isso que nós temos que cuidar muito a relação que nós estamos tendo. E o diálogo então começa muito cedo. Usando o exemplo que o seu Paulo também sempre traz aqui, quantas oportunidades nós temos de mulheres grávidas que vêm aqui e ficam ouvindo a voz, que o seu Paulo que conversa, que depois quando a criança nasce, chega aqui só de ouvir a voz já procura, porque ela já conhece, porque está sendo tratado lá. Há um perispírito já direcionado, se vinculando com aquele serzinho que está sendo gerado ali. Então esse diálogo começa logo no início. Não precisa esperar 9 meses para se ter esses resultados. Outra questão, deve existir liberdade, mas concedida proporcionalmente à maturidade e à responsabilidade de cada um. Liberdade é bom. Só que nós sabemos que junto com a liberdade vem o livre-arbítrio. Toda decisão que nós tomamos tem uma consequência. Então nós temos que ter um cuidado com a liberdade, porque a liberdade tem que ser proporcional à responsabilidade. Vamos pegar um exemplo de uma criança. Nós temos aqui as pequenininhas aqui na frente. Pode deixar elas sozinhas numa cozinha, porque elas já têm um entendimento do que não tem perigo dentro de uma cozinha, que o fogo queima, que a faca corta. Elas não podem ter essa liberdade de ficar sozinhas numa cozinha, porque elas ainda não têm o entendimento, não têm a maturidade para saber o que é perigoso para elas ou não. Então a mãe vai estar, e o pai tendo cuidado, olha, aqui tu não pode ter liberdade de mexer onde tu queres, porque
Isso pode te machucar, porque tu ainda não tem a maturidade para distinguir isso. E conforme as crianças vão crescendo, nós vamos entrando na adolescência, nós vamos entrando na fase adulta. Convenhamos, se a gente for analisar, inclusive tem muitos adultos que ainda não têm maturidade para assumir muitas coisas. Cada um na sua individualidade. Então, cada um tem o direito à liberdade proporcional à sua maturidade e responsabilidade. Por quê? Porque a decisão que ele for tomar com essa liberdade vai gerar uma consequência. E ele já está preparado para saber que consequência vai ter daquela decisão que vai tomar com a liberdade que está tendo? Porque a liberdade é uma questão que a gente percebe muito hoje que a gente tem que ser livre. Sim, mas saber até onde a gente tem o conhecimento suficiente para usufruir da liberdade com responsabilidade. Porque vai ter consequência de qualquer ação que eu for fazer. E eu estou tendo conhecimento suficiente para assumir essa responsabilidade? Então essa análise ela é necessária também para quando eu estou falando da liberdade. Devo ceder, mas até que ponto? Assim como a criança evolutivamente está aprendendo, nós enquanto seres, como espíritos, também estamos evoluindo. E por isso também que nós temos algumas limitações, porque Deus também, como nosso grande Pai, está cuidando de nós. Ele está nos dando a responsabilidade de acordo com a nossa maturidade. E assim vamos desenvolvendo dentro do seio familiar. Vigilância. É fundamental a importância que os pais acompanhem de perto filhos, suas preocupações, orientando-os. Lembrando que vigilância não é controle, não é controlar os filhos. Vigilância é saber o adolescente como é que está sendo na escola. Tu estás te relacionando bem com os teus colegas, para tu perceber se ele está tendo um bom relacionamento, se ele está se isolando, se ele está tendo alguma atitude mais depressiva, uma atitude mais agressiva. Isso é vigilância, não é controle. É saber com que amizades que eles estão saindo, para que entenda e possa orientar aquele adolescente, aquela criança. Vigilante é observar, é cuidar, não é controlar. Há uma diferença. Controlar é quando a gente acha que todo mundo tem que fazer aquilo da forma como a gente quer, porque a gente sabe tudo. A gente sabe a melhor forma como tudo se resolve na face da Terra. Então, se todo mundo fizer o que eu estou falando, tudo resolve. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Só que como nós temos a individualidade de cada um, nós temos que respeitar que cada um pensa e age diferente. E cada um traz uma proposta de aprendizado diferente. Então, às vezes, eu tenho que tropeçar naquela pedra para mim aprender. Se alguém for tirando aquela pedra do meu caminho, às vezes pode estar me atrapalhando. Porque eu vou estar tirando as pedras pequenas, mas só que vai chegar um momento que ninguém vai tirar mais aquelas pedras, e as pedras cresceram, mas como eu não aprendi a pular as pedras pequenas, vai ter uma pedra grandona lá que eu não vou conseguir pular, porque eu não aprendi a pular as pedras pequenas, porque me tiraram, me protegeram daquilo ali. Porque acharam que aquilo era o melhor, porque sabiam o que era melhor para a minha vida. Então, vigilância sim, controle não. Então temos que ter também um cuidado nessa situação. Disciplina. É essencial para todos os relacionamentos. Por exemplo, nós com o nosso corpo, se a gente cometer abusos, seja de comida, seja de bebida, qualquer coisa, exercícios de mais, exercício de menos, isso tudo vai gerar uma consequência, por falta de disciplina. Isso também é uma disciplina. Então, para que serve uma disciplina, uma rotina dentro de um lar? Para que todos tenham um autoconhecimento, para que todos aprendam a viver em sociedade, para que todos estejam ali sendo preparados para viver socialmente, e no caso, crianças e adolescentes estão sendo preparados para viver num outro ambiente familiar depois. A disciplina ajuda a trazer essa organização, inclusive esse autoconhecimento também. Ah, mas e se eu tenho disciplina? Disciplina, então, a gente lembra muito da questão do castigo. Não, tem disciplina, tem que ter castigo. Castigo jamais pode ser entendido como castigar alguém. Repreensão sobre uma situação, sobre um fato, não sobre pessoas. É diferente.
Porque no momento que nós estamos falando pessoalmente de alguém, acusando pessoalmente alguém, aquilo se torna pessoal, não se torna mais um conhecimento disciplinar. Tu não vai mais estar ajudando a pessoa a aprender com aquilo, mas a pessoa vai estar se amargurando. Por exemplo, eu tive uma situação uma vez que eu vivenciei num ônibus que, confesso que eu quase desci antes de uma parada. Um menininho que não estava se comportando muito bem no ônibus e a mãe xingando. Burro, idiota, repreensão, assim, tem nomes que eu me arrepio só de lembrar do que eu ouvi. E isso, às vezes, vamos dizer assim, talvez são palavras que podem sair no momento de raiva, no momento de desgaste, ou tu é burro, ou o fulano é melhor que tu, por que o ciclano é? Inclusive, não estou falando só de crianças, estou falando de adultos também entre conversa. Porque o ciclano, porque o fulano. E esses xingamentos, essas formas pessoais de se tratarem, vão criando crenças que impedem muitas vezes as pessoas de evoluírem na própria vida, seja social, profissional, pessoal, de qualquer forma. Que, abrindo parênteses, eu chamo de crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São as coisas que se ouve, tanto no âmbito familiar quanto na sociedade, que a gente vai ouvindo por várias vezes, que a gente já começa a achar que aquilo é verdade, mesmo não sendo. Quantas, por exemplo, a gente está trabalhando tanto hoje na sociedade, por exemplo, tanto se defende lugar de mulher em qualquer lugar. Não é o que se tanto fala. Por que se defende tanto isso? Porque se falou por muitos anos que o lugar da mulher era na cozinha, a mulher no lugar era no tanto. Então, se falou tanto, por tanto tempo, que aquilo virou uma crença limitante. Que muitas mulheres tinham dificuldade de trabalhar fora, de fazer aquilo que gostavam, aquilo que amavam, porque elas estavam limitadas por aquela crença. Porque foram embutidas desde criança, desde que nasceram numa sociedade, dizendo que aquilo é limitado. E boa parte dessas crenças são dentro de casa. Quando a gente compara com alguém, quando a gente desmerece alguém, a gente está criando, a gente vai falando, a criança vai se sentir burra se eu ficar falando para ela todo o tempo. Tu é burro, tu é idiota, tu é isso, tu é aquilo. Ela vai acreditar, eu estou falando. E isso, com o tempo, ela vai deixar de se desenvolver, porque ela vai estar acreditando, para que eu vou estudar, para que eu vou fazer isso, porque eu sou burra, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu não vou ter um relacionamento feliz, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E ela acaba trazendo isso para o seu dia a dia, e isso acaba limitando, muitas vezes, a felicidade daquela pessoa, independente de idade. Já vi muita situação de pessoas, como a gente diz, encarnadas há mais tempo, que tem essas raízes, essas crenças muito enraizadas, que optam em não ser feliz achando que não tem direito de fazer alguma mudança. E qual é que é o melhor momento para fazer uma mudança? Qualquer momento. O momento que eu estiver disposta a mudar. Porque nós estamos encarnados aqui. E até o último segundo que eu estiver aqui, eu estou aprendendo, e tudo que eu fizer aqui, eu estarei levando comigo já para a próxima. Ou seja, tudo que eu faço aqui, eu já estou economizando para fazer lá. Então, quanto antes eu promover mudanças, estiver já habituada ou disposta a aprender situações novas, coisas novas, eu já estou me preparando e já trarei comigo com essa bagagem na próxima encarnação que eu quero. Então, não tem tempo para mudar. É o tempo que eu estiver disposta a fazer isso. É o momento que eu quiser tirar o meu pé do lugar e fazer uma mudança. Uma mudança é difícil. Bom, aí é outra situação que não vou entrar aqui porque meu tempo já está. Que a gente tem um medo das mudanças, né? Então, até nós tivemos uma palestra falando muito sobre isso, então não vamos adentrar muito. Então, temos que ter cuidado com a disciplina e a forma como lidamos com ela. Então, quando nós precisamos fazer ajustes, que não sejam ajustes de forma pessoal, mas sim relacionados e que haja entendimento por que está havendo uma repreensão, o que daquela disciplina foi quebrado, o que foi mudado, para que não haja esses problemas de nós talvez estarmos limitando a vida de uma pessoa que convive conosco. E não é só crianças que eu estou falando. Muitas vezes é o marido, é a esposa, é o pai, é uma mãe, que a gente esteja limitando, esteja podendo. Não há idade para essas crenças. Outro ponto para ser também muito fundamental dentro da família: paciência e tolerância.
Paciência, inclusive, eu tive aqui acho que umas três meses atrás, falando, a paciência é um dos principais pontos, assim, a principal forma de nós exercermos a caridade dentro de casa, inclusive. E eu com ar-condicionado, gente, se eu não ficar na água, tá bom, não sei. Então, acabamos tendo, então, essa paciência dentro de casa é uma forma de estarmos exercendo essa caridade a todos que estão ali. Então, eu sendo paciente com alguém. Tá, mas paciência e tolerância não é a mesma coisa? Será que paciência e tolerância é a mesma coisa? Sermos pacientes. Estamos numa fila de carros e está tudo parado, trânsito totalmente parado. Eu ser paciente, saber o tempo que os carros começarem a andar, ou estou na parada esperando o ônibus está atrasado. Eu ser paciente, eu aprender a exercer, respirar fundo e saber exercer a virtude de esperar. Isso é nós temos paciência. Tolerância é nós aprendermos a respeitar o outro. Por exemplo, hoje se fala muito de intolerância, por exemplo, inclusive intolerância religiosa, porque a gente não aceita, quando a gente não aceita a opinião dos outros, a oposição do outro. Então eu posso estar sentada pacientemente ouvindo a dona Eni, quando ela terminar eu ser totalmente intolerante por tudo aquilo que ela falou. Mas também eu posso ser totalmente tolerante com aquilo que ela vai falar e não ter paciência para ouvir ela. São coisas diferentes. Então, as duas são importantes que a gente exerce dentro de casa. Ter paciência para ouvir, ter paciência para conversar e ser tolerante com a opinião dos outros. Porque nós já falamos antes, tem a individualidade de cada um, tem o respeito que nós temos que ter, porque nós somos seres que trazemos bagagem, então nós temos que ser tolerantes. Exemplo daquilo que nós falamos. A gente bem sabe que tem muito mais efeito tudo aquilo que nós demonstramos, que nós fazemos, do que aquilo que nós falamos. Não adianta nada, por exemplo, nós falarmos para uma criança que tem que ser transparente, tu não pode mentir, tu não pode isso, né? Tem que ser sempre verdadeira. Aí vem uma visita na nossa casa, tu diz pro filho, pai, diz que eu não tô. O que eu estou ensinando no meu exemplo? Eu estou sendo contraditória, né? Dentro de casa, ou eu falo, ou eu exijo uma posição da esposa ou do marido, vou lá e faço o contrário. Com que moral que eu estou cobrando algo de alguém? É a forma como nós lidamos. Então, o exemplo, a atitude, ela vale muito mais do que qualquer palavra. Nós viemos aqui no centro, estamos recebendo auxílio no momento que nós botamos o pé lá na porta, nós já estamos recebendo todo o apoio do plano espiritual, nós viemos aqui, pedimos um passe, pedimos uma maca, pedimos um passe especial, nós vamos receber tudo aquilo que nós estamos pedindo. Sim, nós vamos receber, porque o plano espiritual vai fazer parte deles. E quando nós sairmos da porta para fora, nós vamos fazer a nossa parte? Eu vou estar aqui pedindo um passe porque eu estou com uma dor de estômago, eu estou mal do fígado, eu estou mal disso. E eu vou começar a perdoar a hora que eu cruzar a porta para fora, eu vou continuar remoendo minhas mágoas, remoendo minhas raivas. O plano espiritual está me ajudando. O que eu estou fazendo para ajudar? A gente tem todo um cuidado na maca que a gente pede. É que nem uma cirurgia. Não comam carne, não comam frituras. Tem um certo cuidado. Porque o plano espiritual precisa de um ambiente, de um preparo daquela pessoa. E será que a pessoa está levando aquilo com seriedade? Ah, vou lá tomar meu passe. O que ela está disposta a fazer para receber aquilo? Tem a contrapartida também. Que aqui, por exemplo, falam os exemplos que ele traz. Como querer que nos respeitem irmãos, colegas, visitas, se nós não respeitamos as outras pessoas? Como querer que alguém não nos agrida se no primeiro erro que é cometido, nós agredimos a pessoa? Aqui a questão da visita que eu comentei. Como querer que se tenha fé e esperança na vida se a todo instante
Nós lamentamos dentro de casa de fatos corriqueiros, sendo pessimista tudo que acontece, reclamando de tudo e de todos. Ah, meu cônjuge ele tem que ser otimista, olha, segue pra frente, segue a vida, porque precisa, isso aqui que acontece, tu não pode se deixar levar por pensamentos ruins, segue sempre em frente. Aí tu eu lá mesmo droga, esse dia fez sol hoje, ai, amanhã vai fazer chuva, hoje deu calor, amanhã dá sol. Como é que eu estou criando um ambiente? Como é que eu vou exigir que o outro seja otimista se eu estou fazendo o efeito contrário dentro de casa? É que se dá aqui um exemplo para crianças que fica mais fácil, mas com os adultos, às vezes o problema é mais grave do que com as crianças. Como querer que tenham paciência quando nós somos impacientes com os outros? Ah, quando eu quero falar, eu quero que todo mundo sente e me escute. Agora, quanto eu estou disposta para ouvir? Esses dias eu fiz um exercício num grupo em que eu pedi que sentassem e conversassem por 3 minutos. Deixei aberto para que escolhessem as suas dúvidas. Primeiro 3 minutos uma conversou, depois outra conversou. Pessoas que convivem, que se conhecem há bastante tempo. Descobriram naqueles 3 minutos coisas que nunca imaginavam da outra pessoa. Mas como isso? Confesso que eu fiquei surpresa com a quantidade de situações, sentimentos e emoções que descobriram. Inclusive, o quanto às vezes uma admirava a outra. E não sabiam. Que nunca tinham parado 3 minutos uma para ouvir a outra. Convivendo diariamente, muitas vezes. Sem a paciência de ouvir. Como é que a gente quer que os outros reconheçam os erros se a gente não admite os nossos? Se quando a gente comete algum erro, a gente arruma desculpas em vez de assumir um erro? Quantas vezes o orgulho não permite que a gente assuma algum erro, alguma falha? Quantas vezes a gente arruma desculpas para isso? Para finalizar, que eu já me estendi demais, para vencer as crises domésticas, sigamos o modelo exemplificado por Jesus, que nos ensinou a sermos pacientes, mansos e humildes de coração, amar o nosso próximo, perdoar e sermos misericordiosos, até com nossos inimigos. Também nos ensinou a buscar sempre a justiça, por mais que fôssemos por isso perseguidos, a honrar o nosso pai e a nossa mãe, vigiar e orar, e a buscar em Deus o consolo para as nossas aflições e a praticar a caridade. Caridade de novo, né? Caridade é a essência, é a raiz de tudo. É fácil fazer tudo isso? Não é fácil. Mas eu costumo dizer, a gente precisa mudar tudo de uma vez só? A gente precisa sair revolucionando a partir de amanhã, hoje de 0 eu passo para 100. Não. 1% por dia. Depois de um ano, após 365 dias, eu vou olhar para trás e dizer, eu melhorei já 365%. Porque eu busquei 1% por dia. É mais importante eu tentar ir aos pouquinhos, vibrando por cada vitória que eu consigo, e chegar lá no final, estar motivada a continuar cada vez mais buscando 1% por dia. Que é assim que a gente vai conquistar as mudanças que a gente vem estar dispostas aqui. Gratidão a todos, uma boa noite. Acabamos de termos uma terapia para a família, porque a nossa colega é terapeuta, por isso que ela tem essa desenvoltura, e todos os cursos que ela busca fazer para continuar colocando um título a mais, destaca mais no seu currículo, ela coloca o que ela aprende fora da doutrina espírita, ela coloca na ótica do pilar básico e mestre que é a doutrina espírita. Então a coisa se torna um pouco mais aprimorada, mais acalorada, com maior sentimento, e a pessoa transmitindo aquilo
que contém no seu coração, na sua alma. Diga-se de passagem, a mãe dela está presente, mora em Lajeado e é uma pessoa espírita. Então, já ficou do berço a casa que me acolhe, a casa espírita. Nós entendemos que esse título que ela trouxe para nós, a família em crise, nós poderíamos ocupar todas as quintas-feiras de um ano, talvez um pouco mais, e não iríamos esgotar o assunto. De tanta coisa que nós vamos descobrindo e de tanto posicionamento, tanto da doutrina quanto dos psicólogos, psiquiatras, das pessoas PhD em sociedade, em viver em clã, que é a família, que vem esclarecer um tanto mais com seus conhecimentos, com as suas pesquisas, com as suas análises, porque eles perguntam para as pessoas, fazem entrevista com 5.000, com 10.000 pessoas e fazem as estatísticas para chegar a uma conclusão. Então, nós estamos em crise, mas essa crise, ela é necessária para que a gente redescubra os grandes valores que nós temos dentro de nós. E nós, mais antigos, para que não termine essa geração que nós estamos representando no mundo, nós precisamos ensinar para os nossos pequeninos, para os nossos netinhos, para os nossos afilhados, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos. Nós temos que ensinar o filho a levantar e olhar para o pai, para a mãe, para o tio, para a madrinha. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa madrinha, abençoa padrinho. Porque as crianças de hoje só querem celular e eles são a geração muito especial que está retornando. Nós já temos 5 categorias de crianças a partir do ano de 1980 para cá. É os índigos, os cristais, os arco-íris, os diamantes, é 4 gerações. Então, só para vocês terem uma ideia dos estudos que estão sendo feitos dentro da doutrina espírita, consultando os grandes espíritos luminares, como o Dr. Bezerra, está tendo uma nova conversa nos meios sociais acadêmicos da medicina, de que essas crianças autistas, que quando nasce a pessoa vira em lágrima, quando o médico dá o diagnóstico, teu filho é autista, a pessoa esmorece. É a mesma coisa que dizer teu filho é excepcional. Às vezes as mães rejeitam, e eu sou espírita, recebo muitas mensagens de mães que dizem que não conseguem olhar para os seus filhos que receberam o diagnóstico de autismo. E já falei aqui na casa e em breve vou trazer o assunto. Eu vou falar sobre essas últimas pesquisas, eu não concluí o trabalho ainda, de toda essa geração nova, que nós precisamos incentivar para que realmente seja instituído daqui para frente aqui na Terra o tão sonhado reino de amor de Jesus. Para que todos nós tomemos essa consciência de que depende de nós não sufocar essa geração que está chegando. Não delegar poderes para outros, porque a responsabilidade é nossa. Não querer fugir dos casamentos, não querer fugir das responsabilidades, porque achamos que aquilo ali não é da nossa alçada, não é da nossa responsabilidade. Então, como diz o próprio Evangelho, a própria Bíblia, eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Isso vale para as meninas e para os meninos. Então, que seja essas palestras do nível que a irmã Manu trouxe, e daqui para frente a gente vai abordar uma vez por mês,
ou 2 vezes por mês, os assuntos de família, para que a gente não perca esse fio da meada e essa sequência de um fato tão importante para a nossa vida. Coisa também muito importante, nenhum de nós que está no processo reencarnatório é uma pessoa descartável. Nenhum de nós é uma pessoa que alguém precisa olhar para nós e deleta. Como alguém não quer ouvir a opinião de alguém, não quer ter o seu relacionamento, nós não somos celular, nós não somos máquina. Para que uma crise que existe dentro de um casamento possa um olhar para o outro e dizer: eu vou te deletar. Daqui para frente, tu siga a tua vida, siga a minha, não quero nem saber, não quero me encontrar e não quero nem reencarnar, nem vizinho, nem próxima da cidade na próxima vida. Então, nada disso. Como ela falou aqui, ao início da conversa, nós programamos os nossos retornos. Nós fizemos parte dos reencontros e tem famílias muito afinizadas e famílias que não tem nada a ver um com o outro, não tem nem simpatia, mas que foram reunidos no mesmo lar para que todos evoluam juntos. Foi assim que ela começou no Evangelho. Feito isso, vamos orar. Bondoso Deus, amado Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual dessa humilde casa, uma das casas de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade, comandados por esse espírito de escola, chamado Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Seu nome de batismo, dado pelo seu pai e pela sua mãe, que viveu também dentro de um lar, tanto quanto os nossos lares, tão importante quanto as nossas famílias, da mesma forma, do mesmo jeito, mas trilhou um grande caminho, se tornou uma grande personalidade e ainda é até hoje, porque cuida de todas as casas no mundo inteiro que levam o seu nome, está montando a maior equipe e é chefe da maior equipe espiritual da medicina transcendental, aonde os médicos que foram aqui da Terra conhecedores da medicina acadêmica, da ciência, ao desencarnar, se reuniram em grupos de estudo com a parte espiritual, trabalhando no laboratório do mundo invisível e trazendo para nós as benesses em nome de Deus nosso Pai e em nome de Jesus, que é o governador planetário da nossa Terra. Então, essa bondade maravilhosa, esse cabedal de conhecimento, esse homem notável e preparado para enfrentar a dor humana, estão de olhos abertos, estão trabalhando já na nossa alma, no nosso corpo, no nosso perispírito, no nosso espírito, para retirar todas as dores que nós estamos sentindo. Porque Jesus, quando foi procurado, não fez nenhuma censura a quem quer que seja, mesmo que Jesus soubesse que ali na frente dele estava uma pessoa num processo reencarnatório na lei do karma e ele não poderia derrogar a lei. Mas assim mesmo, ele naquele momento, ele demonstrou toda a sua generosidade, todo o seu amor, toda a sua complacência, a sua misericórdia e os seus ensinamentos de amar aquele ser que estava na sua frente. E nunca cruzou os braços para a dor. E não vai ser agora, diante das dores que nós estamos sentindo, sejam elas físicas que necessitem de cirurgia, sejam elas espirituais que necessitam de um trabalho mais aprimorado, sejam elas emocionais, que machucam, que esmagam, que dilaceram o nosso pensamento e a nossa alma, fazendo com que os nossos sentimentos acusem lágrimas e o corpo demonstre na ansiedade, na depressão e tantas outras doenças
que vem do fator psíquico, emocional e espiritual. Então nós estamos aqui. E essa casa exerce seu papel importante nesse departamento de cuidar da nossa vida, seja ela a dificuldade que for. Essa casa, desde o seu nascedouro, e esse ano completou 13 anos de existência, desde o primeiro trabalho, foi dito que a nossa casa seria e é uma casa de cura. Então é preciso que todos nós, como já foi dito, desde a abertura do trabalho, é preciso que nós tenhamos crença que isso será possível. Muitas pessoas estão choramingando, estão sofrendo, estão derramando lágrimas num sofrimento interminável, achando que a sua doença vai exterminar o seu corpo físico. Estão definhando porque não entenderam ainda a grandeza e a majestade de todo esse trabalho. Numa casa tão pequena, numa casa tão simples, mas é uma casa de amor, pertence a Jesus, que, como eu disse, nunca cruzou os braços para a dor. Que cada um possa, nesse momento, fazer o seu pedido interior, mas rogar com todo fervor, para que Deus atenda o nosso chamado, para que Deus entenda como Pai dadivoso o que o Filho está pedindo a Ele nesse momento. Se nós não tivermos nada para pedir para nós, então peçamos para os nossos amores, para os nossos familiares, para as pessoas que estão desenganadas, do diagnóstico médico, porque mesmo que a medicina da terra diga para uma pessoa, vá para casa, aguardar a morte bater na tua porta, para Deus, para Jesus, para o Dr. Bezerra, não existe esse tipo de diagnóstico. Então, que sejamos grandes, que sejamos positivos, que troquemos o nosso pessimismo, troquemos as nossas mágoas, nossas angústias, nossos medos, nossas ilusões, troquemos por dias felizes, troquemos pelo otimismo, troquemos por uma grandeza que está chegando em forma de vibrações amoráveis, em forma de luz iluminando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho e as pessoas que amamos. Os nossos amigos precisam tanto de nós, tanto quanto os familiares. Que o mundo espiritual nos receba de braços abertos para a continuação desse trabalho. Será feito o trabalho ainda de maca, que está transcorrendo, e os trabalhos de passes na sala de paz. Que Deus nos abençoe, sem antes fluidificar as águas que estão lá na frente. Colocar os bálsamos curadores, o remédio, a imunidade para as pessoas que precisam. Que cada garrafa nominada que é necessária, indicada para as pessoas e para nós, possa conter realmente os bálsamos curadores e protetores. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.